tarde. Eu sou Vitória, eu sou da equipe de segurança da Globo.com. E hoje eu vou apresentar a nossa experiência no desenvolvimento de ferramentas de segurança nos últimos meses. É importante dizer que lá na Globo.com nós temos uma cultura de tentar sempre buscar nossas próprias soluções para os problemas, ao invés de procurar soluções prontas de mercado. E isso dá uma responsabilidade enorme para os desenvolvedores em desenvolver ferramentas com uma qualidade enorme e com segurança. Então, como costumava ser antes, o processo de desenvolvimento era isolado. Então, a gente tinha alguns analistas, cada um ficava responsável por desenvolver o sistema e era isso aí. E não havia muita interação entre eles. Isso é ruim porque a manutenção de cada projeto depende muito de um único funcionário. Se esse funcionário sai da empresa ou tira férias, como que os outros vão fazer para dar manutenção nesse sistema? Porque ninguém entende como funciona a implementação, ninguém viu aquela implementação, só quem o desenvolveu. E também não abre espaço para compartilhamento de conhecimento. Nós estamos perdendo a oportunidade de compartilhar conhecimento. Então, a gente pensou, isso não está muito legal, a gente tem que arrumar um jeito de melhorar o nosso processo de desenvolvimento. A gente fez isso através da prática de code review, revisão de código. Então, nós lá usamos Git para versionamento de código, dos nossos códigos. A ideia era trancar a branch master dos projetos, de forma que, para inserir um código novo, nós deveríamos abrir uma requisição para aprovar esse código, um merge request. E a aprovação dependeria de um segundo membro da equipe. Esse processo a gente já está fazendo há 4 meses com 9 integrantes da nossa equipe. E a primeira coisa que a gente percebeu foi que o processo de desenvolvimento perdeu a velocidade um pouco. A gente tem uma média de 5 dias para aprovação dos merge requests. E isso é um pouco lento para quem costumava ter um desenvolvimento muito rápido. Então, será que essa prática vale a pena? Então, eu trouxe alguns dados aqui para a gente analisar. Nesse período, nós tivemos 90 merge requests, todos eles já fechados, aprovados, e 33 desses 90 merge requests tiveram algum tipo de discussão. Essas discussões foram tanto dúvidas quanto apontamento de erros no código, entre outras coisas. O restante foi aprovado sem nenhum grande problema, e uma parte pequena desse restante foi resultado de aprovações emergenciais. Eles eram abertos e fechados pela mesma pessoa por uma questão emergencial. Então, nesses 33 merge requests que tiveram discussões, nós tivemos ao todo 64 tópicos de discussão. A nível de curiosidade, temos aí os principais temas abordados nesses tópicos, que é log, documentação, arquitetura e lógica de programação no geral. Então, desses 64 tópicos de discussão, nós tivemos 37 mudanças e 6 issues abertos para futuras mudanças. Então, assim, a gente acha que foi positivo isso, porque imagina fazer 37 mudanças quando esse projeto já estiver em produção, o tempo que não vai levar. E é importante dizer também que praticamente todos os projetos que passaram por esse processo nesse período tiveram algum tipo de modificação, nem que seja pequena. Então, apesar da perda de velocidade que nós tivemos com esse processo, a gente acha que foi positivo, porque ela reduz a possibilidade de erros. Se você está analisando, se você tem uma outra pessoa analisando o seu código, é uma outra visão sobre ele. Ele pode apontar erros que você não viu ainda. Tem também maior possibilidade de compartilhar conhecimento. Se você está analisando o código de outra pessoa, você está aprendendo também a lidar com os problemas que aquela pessoa passou.
E, é claro, a melhoria na manutenção dos projetos. Porque agora, como estamos analisando o código de todos os outros, nós podemos dar manutenção naquele código. A gente já sabe como funciona aqui. Então, agora eu termino essa parte, agora eu vou falar sobre algumas técnicas de desenvolvimento que nós implementamos nos nossos produtos de forma a garantir maior segurança entre eles. Então, a gente precisa de 4 pontos, a gente definiu 4 pontos principais que nós deveríamos atacar, né? Deveríamos garantir a integridade dos dados, permitir somente o acesso autorizado, ou seja, ter um sistema de controle de acesso bem sólido, ser capaz de avaliar os danos e também ser capaz de se recuperar desses danos sofridos. Então, para exemplificar as técnicas que eu vou mostrar aqui, eu vou utilizar 2 sistemas que nós desenvolvemos nesses últimos meses, que é um sistema de geração de tokens duplo fator e uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade. Então, a primeira técnica é em relação a dados sensíveis, né? Muitas das nossas ferramentas lidam com dados sensíveis, seja token de usuário, seja vulnerabilidades mesmo. Então, nós precisamos proteger esses dados sensíveis. De que forma nós fazemos isso? Então, a gente resolveu utilizar a criptografia a nível de aplicação. Então, como que isso é feito? A gente tem aí o sistema de geração de tokens, onde é guardado o usuário, entre outros dados, são guardados o usuário e a semente para gerar o token desse usuário. Essa semente é um dado muito sensível, porque qualquer um com essa semente consegue gerar o token do usuário. Então, vamos supor que nós temos um atacante aqui que tomou esse banco de dados, né? Então, ele vai conseguir pegar todos esses tokens dos usuários. E também ele vai conseguir modificar esses valores, se ele quiser, botar o token que ele gerou. Agora, vamos supor que a gente tem uma chave de criptografia no sistema de geração de tokens, né, em nível de aplicação. Antes de enviar para o banco, ele vai enviar o dado criptografado. Ele vai criptografar aquele token e botar no banco. Então, o atacante, quando pegar aquele banco, ele não vai conseguir fazer nada com aquilo, né? E nem vai conseguir mudar os dados que estão ali, porque a aplicação não criptografou aquilo, não vai conseguir criptografar. Então, ok, nós acabamos de garantir a segurança dos nossos dados sensíveis. Mas isso não adianta se a gente não tem um controle de acesso eficaz, né? Então, a próxima técnica é em relação ao permissionamento. Então, a gente partiu desses 2 modelos principais de permissionamento, que é o mandatório e o discricionário. O mandatório ele é muito utilizado em governos militares, enquanto o discricionário é utilizado mais em sistemas operacionais, Linux, por exemplo. Então, as principais diferenças entre eles são em relação, primeiro, à localização das permissões. No modelo mandatório, as permissões são localizadas no sistema, enquanto no discricionário, as permissões são localizadas no próprio objeto. Tanto que, se você vai no Linux, no terminal, e digita ls-lh, você consegue ver as permissões associadas a cada arquivo. As permissões estão associadas ao arquivo, não ao usuário. E outra grande diferença entre eles é o como conceder permissões. Então, no modelo mandatório, somente o sistema concede permissões. Então, vamos supor, no modelo mandatório, nós temos uma hierarquia de classificação. Então, por exemplo, em sistemas militares, por exemplo, existia arquivos ultra-secretos, secretos e confidenciais, por exemplo. Se eu escrevo um arquivo
ultra secreto, se eu sou dona daquele arquivo, eu não posso conceder a permissão para alguém que só tem permissão de ler arquivos confidenciais. Então, somente o sistema concede permissões, o usuário final não consegue. Já no modelo discricionário, nós podemos ceder nossas permissões para outras pessoas. Se eu tenho permissão de leitura, eu posso conceder essa permissão para quem eu quiser. Então, qual deles nós escolhemos, né? A gente resolveu pegar pontos positivos de cada um deles e adicionar outros pontos que nós achamos interessantes para formar o nosso próprio controle, nosso próprio permissionamento. Então, o primeiro ponto é que as permissões deveriam ser localizadas no sistema. A gente definiu isso por quê? Porque assim a gente tem uma ideia geral do controle de acesso. Nós conseguimos saber quem tem permissão de quê, o que ficaria muito difícil se as permissões ficassem localizadas no arquivo. O segundo ponto foi que esse permissionamento deveria ser baseado no usuário. Então, como que isso funciona? No modelo de papéis, a gente tem um comparativo aí entre o modelo de papéis e o de usuário. No modelo de papéis, o que acontece? A permissão é dada a um papel e não ao usuário. Então, se eu tenho, por exemplo, o papel do funcionário do administrativo, o papel do funcionário da equipe de segurança, esses papéis têm permissões diferentes. E se eu sou funcionário da equipe de segurança, eu vou herdar os papéis desse papel, né? Vou herdar as permissões desse papel. E esse modelo é muito mais simples, mas ele não garante que o usuário vai ter permissão somente de ter acesso apenas ao necessário. Por exemplo, não é porque eu sou da equipe de segurança que eu tenho que ter a mesma permissão que o meu colega, que também é da equipe de segurança. Então, o permissionamento baseado no usuário, ele tem a maior garantia de que aquele usuário vai ter acesso apenas ao necessário. Então, o nosso terceiro ponto era que as permissões deveriam ser baseadas em contextos, né? Elas são dadas em um determinado contexto. E tanto as permissões quanto os contextos devem ser bem granulares, devem possuir uma granularidade e devemos ter uma hierarquia de permissões e contextos também. Então, como que isso funciona? A gente tem aí uma permissão chamada vuln. Essa permissão aí, ela concede direito de realizar todas as operações sobre uma vulnerabilidade. Então, eu posso listar vulnerabilidades, adicionar, remover, modificar, mas pode ser que isso não seja interessante, pode ser que eu queira somente permissão de listar as vulnerabilidades. Então, para isso, a gente adicionou o segundo nível de hierarquia. Então, agora eu posso ter uma permissão de vuln get, e eu só vou poder listar essas vulnerabilidades, eu não vou poder adicionar, nem modificar, nem deletar. E esse nível pode crescer, por exemplo. Aqui eu tenho uma permissão específica de vuln update info, que me diz que eu só posso alterar o campo info da vulnerabilidade. E como isso é uma hierarquia, significa que, por exemplo, vuln update para mim é a mesma coisa que eu ter vuln update info mais vuln update status. Então, a gente agora garantiu que a permissão seja granular. Mas qual o escopo que essa permissão vai ter, né? O escopo seria o contexto, e o contexto também tem uma hierarquia. Então, aqui a gente tem 3 contextos de grupo, projeto e IP. E, por exemplo, eu tenho o grupo segurança aí. E dentro do grupo segurança eu tenho o projeto gestão de vulnerabilidade e gestão de tokens. E temos umas máquinas associadas a eles. Então, o que acontece? Agora, é possível dar uma permissão granular em um contexto granular. Então, eu posso dar uma determinada permissão em um projeto específico, não no grupo inteiro. Então, aqui está um exemplo de como ficaria
uma estrutura de permissões de um usuário, né? Aqui a gente tem um usuário qualquer que tem uma permissão de vuln.get para o projeto geração de token. Então, por exemplo, aqui, esse cara aqui, ele teria permissão de ver as vulnerabilidades do IP 10.11.12.13 e do IP 10.11.12.14. Mas ele não teria nenhuma permissão no projeto de gestão de vulnerabilidades. Então, a gente garantiu que ele tem acesso somente ao necessário. A gente deu uma permissão muito granular para ele. O último ponto do nosso permissionamento é que nós devemos poder conceder permissões dinamicamente. Então, devido à nossa necessidade lá, nós não podemos implementar o modelo mandatório que diz que a gente não pode conceder permissões. Mas também não pode ser muito aberto como discricionário, de todo mundo sair dando permissão para todo mundo. Então, como a gente corrigiu isso? Nós criamos uma permissão para conceder permissões. E essa permissão tem uma hierarquia também, da mesma forma. Então, voltando naquele exemplo, nesse caso aqui, esse usuário ele não consegue conceder a permissão dele. Essa permissão de listar vulnerabilidades para o projeto de geração de tokens é só dele, ele não pode passar adiante. Mas, nesse caso aqui, ele pode passar adiante, porque ele tem uma permissão de adicionar permissões no contexto desse projeto, geração de tokens. Então, com isso, dando permissões granulares, em contextos granulares, a gente garante que a probabilidade do usuário ter uma permissão somente que ele necessita é maior. E isso reduz a possibilidade de abuso do sistema, mas não elimina essa possibilidade. Então, de que forma? A gente precisa ter uma forma de identificar caso o sistema tenha sofrido algum dano, algum abuso. Essa forma é a auditoria. Então, a gente implementou uma escrita de eventos para auditar o nosso sistema. Então, a auditoria serve tanto para avaliar os danos, identificar caso o sistema tenha sofrido algum abuso, e também pode possibilitar a recuperação de alguns desses danos. Então, para se ter uma auditoria, a gente tem que responder a essas 6 perguntas aí, para se ter uma boa auditoria. Eu vou utilizar o exemplo da API de gestão de vulnerabilidades para exemplificar como responder cada uma dessas perguntas. A primeira pergunta se refere ao que o que aconteceu, né? Então, qual a ação, qual a resposta que foi recebida? Quem desencadeou aquela ação? Então, um usuário que chama numa API, nós precisamos registrar o IP de origem dele, o username, o identificador do usuário. Onde pode ser a rota, o nome da aplicação, a rota chamada, as funções chamadas, funções que participaram. A data, a hora, o timestamp respondem quando aquele evento foi iniciado. As causas do erro, ou por que a ação teve sucesso, respondem por que aquilo ocorreu. E a requisição, o corpo da requisição, os parâmetros passados, respondem como que aquela ação ocorreu. Então, aqui a gente tem um exemplo de um usuário, ele faz um post na rota /vuln, passando uns dados de vulnerabilidades aí. Ele quer adicionar uma vulnerabilidade na API. Então, essa API vai registrar um evento e vai retornar uma resposta para ele. Nesse caso, ele não tinha permissão, então ele recebeu o não autorizado aí. Então, essa seria a estrutura de permissão desse evento. A estrutura de auditoria desse evento seria o que seria registrado no banco. Então, a gente vê aí que a gente está respondendo a todas aquelas perguntas, né? O IP de origem,
a gente responde quem fez a ação, o que foi feito, quando, o erro. Então, assim a gente consegue identificar caso alguma ação tenha ocorrido, os erros ocorridos. E nós podemos até mesmo nos recuperar de alguns tipos de dano. Então, se a gente identifica que esse usuário aí, ele foi comprometido em algum dia e ele foi comprometido. Então, nós podemos buscar todas as ações que ele fez durante esse tempo e tentar reverter elas. Então, nesse caso, se tivesse dado certo, esse caso aí, ele adicionou uma vulnerabilidade, a gente poderia remover ela, porque a conta estava comprometida. Então, essa técnica permite que nós nos recuperemos de alguns tipos de danos, mas não todos. Por exemplo, se ele removesse uma vulnerabilidade, como que nós nos recuperaríamos disso, né? Então, a técnica de soft delete é uma técnica que busca evitar a perda de dados, removendo o dado apenas na visão do usuário. Então, com essa técnica, a gente vai conseguir se recuperar de danos desse tipo. Os exemplos dessa técnica, por exemplo, o e-mail. No e-mail, quando você exclui uma mensagem, ela não é removida do seu e-mail, ela vai lá para o lixo, e você pode ir lá no lixo e excluir ela depois. Sistema operacional é a mesma coisa, se você exclui algum arquivo pela interface, ele vai para a lixeira, né? E você tem que excluir ele depois. Nesses casos, isso é feito para melhorar a forma como o usuário lida com o sistema. Ele pode cometer um engano e remover um dado que ele não deveria ter removido. Para o nosso caso, ele pode também servir para ajudar a nos recuperar de danos desse tipo. Então, como que funcionaria? Nós temos um usuário aí que está tentando remover essa vulnerabilidade aí. Ele está fazendo um delete nessa rota aí. Ele quer remover a vulnerabilidade VLN 002. Então, a API de gestão de vulnerabilidades, ela vai, ao invés de remover esse dado, ela vai marcar ele como removido, né? Ela vai ter algum parâmetro lá que ela vai dizer que aquele dado foi removido. Então, futuramente, quando ele tentar acessar essa vulnerabilidade, a API de gestão de vulnerabilidade vai buscar, me retorne a vulnerabilidade cujo ID é tal e o status dela é diferente de removido. Obviamente, ela não vai achar nada, ela acabou de apagar, e vai retornar que não tem nada. O usuário vai achar que aquilo foi removido. Para ele foi removido, mas não foi removido do sistema. Então, nós conseguimos nos recuperar de danos desse tipo. Então, onde mais que a gente pode melhorar agora? Depois de todas essas técnicas, como que a gente pode melhorar? Então, às vezes a gente não sabe a resposta para essa pergunta, a gente não sabe onde melhorar. Então, com a ajuda de métricas, nós podemos... as métricas nos ajudam a identificar os pontos que precisam de atenção, porque as métricas nos ajudam a tomar decisões baseadas em dados. Elas podem ser de performance, uso de recursos, número de falhas, mas também é necessário uma análise crítica dessas métricas, senão elas são apenas números. Então, voltando lá no começo, quando eu falei sobre as métricas do Code Review, a métrica, eu vou fazer um exemplo aqui de como a gente analisaria um dado desse tipo. Então, os 5 dias para aprovação é a métrica que a gente tem. Qual é a análise que a gente tira disso? Que o tempo está muito elevado. Então, nós precisamos corrigir isso de algum jeito. Mas nós precisamos identificar as causas, que podem até ser identificadas com a ajuda de outras métricas. Então, aí estão umas possíveis causas. Os merge requests podem estar grandes demais e não está tendo tempo para as pessoas avaliarem. Está faltando adesão,
dos funcionários da equipe, ou falta tempo para realizar o code review, para aí sim nós tomarmos uma decisão, que seria, se está faltando, se eu não estou me comprometendo em analisar os merge requests, eu vou me comprometer mais, vou me dedicar a fazer merge requests menores e assim por diante. Então, com a ajuda de métricas, nós conseguimos decidir o que nós podemos melhorar futuramente. Então, é isso. Obrigada. Muito bem, pessoal. Algum comentário? Não? Deixa eu dar nosso delay aqui. Ô, Vitória, vocês fizeram algum estudo de quanto isso, se teve algum impacto em alguma vulnerabilidade que apareceu, ou alguma tentativa que teve no meio do caminho, depois que vocês implantaram, ou não deu para perceber nada disso? Então, como eu disse, a gente teve 37 modificações baseadas daqueles tópicos de discussão que nós tivemos. Então, foi 37 mudanças devido àquela primeira... Você está falando em relação ao code review? Que eventualmente tem acontecido depois que foi implantado. Então, a gente começou a experimentar esse processo há 4 meses atrás. Uhum. E essas foram as melhorias que nós obtivemos. Nós conseguimos fazer 37 mudanças nesse período. Legal. Mais um comentário? Rubens? Não? Então vamos agradecer, Vitória. Obrigado, Vitória.